Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez neste dia frio e gostoso para compartilhar algo da parte do Senhor com vocês. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 22, versículo 6, e diz assim: Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O livro de Provérbios, meus irmãos, é um livro que nos ensina muito. Tem muito ensinamento para nós, assim como toda a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus colocou esse versículo para nós compartilharmos hoje. E o interessante, meus irmãos, é que a vida do crente, ela é uma batalha. Porque não diferente dos demais desbravadores da fé, não diferente dos heróis da fé como nós temos na Bíblia, a nossa vida como salvo em Jesus Cristo é de vitória em vitória, de luta em luta, em vitória em vitória. Graças a Deus por isso, que sabemos que se temos lutas, com certeza temos vitória. E se temos vitória, é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está sempre conosco, nos dando estratégia, nos dando visão, abrindo os nossos olhos espirituais, nos ensinando, nos direcionando, e aí, com Cristo, somos mais que vencedores. Amém? E nós, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma grande missão. E é o ensinamento que Deus nos dá hoje. Qual é, presbítero Rodrigo, essa grande missão? Além de todas que nós já temos no nosso dia a dia. É o que nós acabamos de ler. Instruir. Instrui ou ensina a criança no caminho em que deve andar. Né? Vamos ler de novo. Vamos prestar atenção mais uma vez, olha só. Instrui ou ensina ao menino no caminho em que deve andar. Aí tem uma vírgula aí. Vamos meditar nesse pedaço. Instrui ou ensina o menino no caminho em que deve andar. Meus irmãos, não é fácil instruir a criança no caminho. Que caminho é esse, Rodrigo? No caminho de Cristo. No caminho de servir a Deus. No caminho do Evangelho. No caminho dos ensinamentos de Cristo. Agora, mas, presbítero, eu ensino, eu levo ele na igreja, eu falo para ele que Jesus é bom. Meus irmãos, parece ser simples, mas às vezes é um pouco complicado. Por quê? Porque o escritor ao livro de Provérbios, ele é bem claro. Ensina a criança no caminho. Ou seja, não é ensinar hoje, é ensinar durante, no seu período de vida. Ou seja, é ensinar com o seu caminhar com Cristo. É ensinar com a sua vida. É ensinar com o seu comportamento. É ensinar com as suas atitudes com Cristo. E agora vem aí a grande pergunta. Como está o seu caminhar com Cristo? A pergunta para o presbítero Rodrigo. Presbítero, como está a sua caminhada com Cristo? O seu caminhar, o seu agir, o seu comportamento como cristão, ele tem servido de ensinamento para as crianças, para os seus filhos, para os jovens, para a criança espiritual, porque esse versículo, ele não limita
criança só na idade. Ele fala também, meus irmãos, ela é mais abrangente. Ele fala da criança espiritual também. Ele fala daquele que nasce em Cristo também com 20, 30, 40, 50 anos, que começa a andar com Cristo, a conviver, que olha para os seus e para o meu comportamento com Cristo, olha para o meu caminhar cristão, olha para ver as minhas atitudes como cristão e me vê ou te vê como um exemplo, como um pai, como um ensinador, como um professor. E cabe a mim e a você essa responsabilidade que o versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios nos impõe. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, para você ensinar a criança espiritual ou a criança na idade, no sentido literal, ou a criança no sentido espiritual, ensinar ela no caminho, você precisa primeiro estar no caminho e estar caminhando no caminho reto e certo. Porque não tem como você ensinar a criança espiritual ou a criança no sentido literal no caminho se você não estiver no caminho. Porque se você estiver no caminho certo, no caminho com Cristo, com integridade, com comportamento, com atitudes cristãs, você vai ensinar, com certeza, no caminho que deve andar, que é o caminho de servir a Cristo, que é no caminhar para o céu. Mas agora faça uma autoanálise. Eu estou tendo atitudes corretas nesse meu caminhar com Cristo? Porque hoje, para nós, meus irmãos, que queremos chegar até o fim, que queremos chegar até o céu e ser exemplo e ter galardão como cristão e ter um comportamento, uma vida e ser um exemplo como cristão, que é hoje, meus irmãos, hoje o que está nos exigindo mais como cristão é pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Entenda bem, é pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Porque muitos, meus irmãos, pregam o Evangelho. Muitos pregam o Evangelho, pregam a palavra. E eu vou mais fundo com você. Até quem não é crente, até o ímpio prega o Evangelho. Até quem não é crente prega o Evangelho. Mas hoje, meus irmãos, a Bíblia, o que os tempos hoje estão exigindo da minha vida, do Rodrigo e do cristão, é uma vida íntegra com Deus. É você pregar e você viver aquilo que você prega. É você ter o caráter cristão, ter o comportamento cristão, ter uma vida íntegra com Deus. Por isso que o escritor aos Provérbios diz: ensina a criança no caminho. Para você ensinar alguém a estar no caminho da salvação, você precisa estar e ter o comportamento de salvo. Porque se você não tiver, se você ensinar e não estar, se você ensinar e não ser, se você ensinar aquilo que você não vive no seu dia a dia, você corre o risco de levar aquela alma, aquela criança, de ensinar aquele homem, aquele novo convertido, a ir para o caminho do ímpio ou das trevas. Isso o que o escritor aos Provérbios quer dizer. Ensinar a criança no caminho. E só pode ensinar, meus irmãos, quem está no caminho. Quem não está no caminho, não tem como. Ele pode ensinar, mas se ele não viver, ele vai levar
aquela alma, aquela criança à destruição. Vai ensinar de uma forma errada, porque ele vai viver, ele vai ensinar que, por exemplo, não roube, mas se ele roubar, ele vai ensinar aquela criança a falar e não viver. E isso é grave, meus irmãos. Eu li um livro uma vez que tinha por título A um Palmo e 7 Dedos do Céu. Você sabe o que era? O resumo do livro era o seguinte: ele pregava, era um pastor, que ele pregava o evangelho muito bem, mas não tinha esse evangelho no coração, não era convertido. Então ele pregava e caía naquele versículo da Bíblia que diz: naquele dia, muitos dirão: Senhor, eu preguei, Senhor, eu curei, Senhor, almas foram salvas porque eu preguei e elas se converteram. Mas aí Deus vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Que triste. Imagina você viver uma vida achando que está abafando, achando que está certo, entre aspas. Mas chegar lá no final, no dia, Deus falar assim: olha, apartai-vos de mim, nunca os conheci. É forte. É forte. Ensina, meus irmãos, a criança, não só com palavras, mas com atitudes cristãs, com gestos cristãos, com o amor de Cristo, com a mansidão, com o fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, temperança. Ensine, meus irmãos. Se porventura você acha que não está tendo esse comportamento, que está falhando em alguma parte, procure o mais rápido possível dobrar os teus joelhos e vá falar com Deus. Fale com Ele: Senhor, eu estou falhando aqui. E por que você está dizendo isso, presbítero Rodrigo? Porque, meus irmãos, mais uma vez, eu tenho que repetir e tenho que falar. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E você que ainda tem dúvida no seu coração quanto à sua salvação, quanto ao seu comportamento cristão, e até mesmo para você que já ouviu falar de Cristo, ou que já foi cristão, ou que já foi à igreja, e diz assim: eu tenho Jesus no meu coração. Meus irmãos, quando se tem Jesus no coração, esse sentimento gera transformação. Não adianta você pegar o seu filho e levar ele na igreja e você falar: não, eu só estou indo por causa do meu filho. Não. A salvação ela é individual. Você precisa também ser convertido. Porque o seu filho, ele está vendo. Você vai por ele. Aí amanhã, ele vai ir pelo filho dele. E depois, o filho dele vai pelo filho dele. E aí, vai se tornando um círculo vicioso de crianças convencidas se tornam crianças meia boca, adolescente meia boca, jovem crente meia boca, adulto crente meia boca, obreiros crente meia boca, obreiros crente meia boca.
pastores crentes meia boca, pastores meia boca, líderes, professores de escola dominical meia boca, mulheres, líderes de mulheres meia boca. É um círculo vicioso. Então, esse é o fruto que você vai gerar. Mais um detalhe. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar e nunca deixar isso sair da nossa mente, que nós estamos ensinando. Nós somos testemunhos. Nós somos exemplos para a igreja de hoje e de amanhã. Foi como eu disse, se você não tem bom comportamento, você está ensinando a criança no caminho errado. Mas em nome de Jesus, vamos mudar isso hoje. Vamos mudar isso agora. Se porventura tem alguma falha, vamos mudar isso a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos ser exemplos para os nossos filhos, para os novos convertidos que são crianças espirituais. Vamos ensinar eles a serem crentes fortes, crentes com bons testemunhos. Fazendo assim, meus irmãos, nós teremos adolescentes fortes, jovens fortes, adultos fortes na palavra, no ensinamento, na oração, pais de famílias fortes na fé, tios, avós, professores de escola dominical, pastores, líderes de jovens, líderes de união feminina, mulheres fortes na palavra, fortes na fé, fincados, como diz o Salmo, árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria. Amém, meus irmãos? Guarde esse versículo, guarde esta palavra neste dia, em nome de Jesus Cristo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Vamos ler o resto do versículo aqui, para nós encerrarmos? Instrui ou ensina o menino no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus por mais esse ensinamento neste dia. Pai, que o presbítero Rodrigo possa ter um bom testemunho, para que ele possa, ó Deus, gerar frutos fortes, ensinar as crianças com seu testemunho, com seu gesto de cristão, com seu comportamento cristão, com sua atitude cristã, para que o teu nome, ó Deus, continue sendo glorificado. E o hoje e o amanhã da tua igreja, através das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos novos convertidos, das crianças espirituais, para que o amanhã eles venham gerar frutos fortes, venham ser crianças, adolescentes, jovens, fortes na palavra, no ensinamento, na fé, e possam gerar uma igreja hoje e amanhã forte, para que o teu nome continue sendo glorificado. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor.